começar falando um pouquinho do meu testemunho, só que antes eu quero contar uma historinha pra vocês, que eu quero que vocês prestem bem atenção nessa historinha, porque ela vai ser o fechamento aqui da nossa live, e aí vocês vão entender, tá bom? Eu fui criada na igreja, tá? A minha mãe sempre me levou pra igreja desde pequenininha, e aí eu ia pra igreja, mesmo não entendendo muitas vezes os cultos, mas chegava sempre na parte da oferta e tem uma palavra, né, que fala quando a gente dá com alegria, Deus nos dá em dobro, né, e sempre na oferta eu ouvia isso. E aí eu lembro que eu fui pra igreja com uma bolsinha bem pequenininha, eu devia ter por volta de uns 7 anos. E nessa bolsinha tinha 25 centavos. E eu tinha esses 25 centavos guardado como se fosse o maior dinheiro do mundo, né? E aí chegou bem na hora da oferta, o pastor pegou e falou assim, quem dá com alegria, Deus dá em dobro, né? Fez aquele sermão da oferta. E aí, na minha cabeça, eu falei assim, se eu tenho 25 centavos e Deus vai me dar em dobro, então eu vou dar 25 centavos hoje e Deus vai me dar 50 centavos, certo? Olha a minha cabeça, né? Eu falei assim, se Deus dá em dobro, eu vou dar 25 centavos aqui e ele vai me dar 50 centavos. E aí eu dei, gente, esses 25 centavos, né? Achando que Deus ia me dar 50 centavos. Ok. No outro dia, tá a Gisele brincando na rua, procurando o quê? 50 centavos. Porque eu falei, Deus vai me dar 50 centavos, porque eu dei 25 centavos na igreja. Aí nada de 50 centavos, no outro dia, procurando, e eu passava os meus dias sempre achando que eu ia encontrar na rua 50 centavos, que era o que Deus ia me devolver, né? Então, só fiquem com isso na cabeça, né, que muito tempo eu fiquei procurando os meus 50 centavos na rua, achando que Deus ia me devolver, e no final a gente vai fazer o fechamento dessa historinha, ok? Então vamos lá, gente. Primeiro, eu quero que vocês me ajudem a convidar mais pessoas para essa live, tá? Clica no aviãozinho, envia para alguns amigos, convidando aqui para nossa live, tá bom? Se você puder fazer isso, eu vou ficar muito grata, né? Quanto mais pessoas esse testemunho atingir, eu acredito que Deus quer falar muito ao coração de outras pessoas, amém? Então vamos lá, né? Sobre testemunho, às vezes a gente acha que a gente não tem um testemunho. A minha mãe, quando me convidou para dar esse testemunho na igreja, que foi num culto de jovens, ela falou assim, Gil, o pastor falou que você quer que você dê o seu testemunho, né, na igreja. E na mesma hora eu falei, mas que testemunho, mãe? Aí ela, que testemunho, Gisele? Eu falei, que testemunho? Eu não tenho testemunho. E aí ela falou assim, como você não tem testemunho, Gisele? Olha a sua vida, olha de onde Deus te tirou e onde Deus te colocou e você não tem um testemunho? E aí eu voltei pra casa e eu fiquei refletindo, né? Eu falei, caramba, a gente às vezes acha que um testemunho é uma coisa muito grande e muito visível. Mas se a gente for olhar a nossa vida, dia a dia, né? A nossa vida é um constante testemunho. Quantas coisas pequenas do dia a dia Deus faz, Deus cuida da gente, né? E a gente não entende que aquilo é um pequeno milagre, né? Que é um testemunho que aquilo pode edificar vidas. Então, eu quero que você entenda. Eu tô aqui hoje contando o meu testemunho, mas comece a olhar para a tua vida, né? E ver que você também tem um testemunho, que você pode alcançar outras pessoas falando do que Deus fez na tua vida. Amém? Então, finalizamos essa parte aqui do testemunho. Vou começar a minha história, tá? Eu comecei a fazer cursos com 15 anos, tá? Esses cursos que eu fazia eram todos gratuitos. E a minha mãe, em nenhum momento ela falava assim, Gi, que curso você quer fazer? Ai, filha, que curso você quer fazer? A minha mãe simplesmente, ela me matriculava nos cursos e falava assim, você tá matriculado em tal curso, tá? Você começa amanhã, o dinheiro da passagem tá aqui, você faz assim, assim pra ir, e o dinheiro do lanche tá aqui. Então, com 15 anos, era essa a orientação da minha mãe. Às vezes ela me acordava de manhã e falava assim, amanhã você começa um curso, viu? Ó, presta atenção, e já me orientava. Então, ela me matriculou em vários cursos gratuitos, ela tava sempre de olho. E aí, eu fiz espanhol, eu fiz capacitação profissional, fiz informática, gente, até artesanato, com umas senhorinhas, que era um grupo de senhoras que tinha, era 7 horas da manhã o curso de artesanato. Minha mãe me colocou para fazer esse curso de artesanato 7 horas da manhã com as senhorinhas.
E foi muito legal, só tinha eu lá de adolescente, né, 15 anos, e eu aprendi muito, né, aí fazia cesta de jornal, crochê, pintura, minhas pinturas eram horríveis, eu não sei pintar, gente, era horrível, mas assim, foi um curso que foi bom pra mim, né, e o porquê que eu tô falando isso pra vocês? Esses cursos que minha mãe me matriculava, muitas vezes eu não entendia o porquê ela me matriculava, eu só obedecia, e muitas vezes obedecia ainda reclamando, tá, gente? Eu ia falar, por que esse curso? Por que outro curso? Por que artesanato 7 horas da manhã, né? Eu não entendia, né? Reclamava como qualquer outro adolescente, mas eu ia, né? E aí, olhando essa história dos cursos, vamos fazer um fechamento. Qual era a intenção da minha mãe? Eu tinha 15 anos, minha mãe trabalhava fora, saía cedo e chegava à noite, e eu estudava só um período. O outro período eu estava sem fazer nada. E aí, o que minha mãe queria? Ela queria ocupar o meu tempo, certo? Ela pensava assim, eu ocupando o tempo da Gisele, né, eu tenho mais segurança de deixar ela, sei o que ela tá fazendo. Então, assim, e ela ocupava o meu tempo com coisas que agregariam no meu futuro, né? Então era curso de espanhol, curso de informática, e ela nem me perguntava, só ia me matriculando. Então, o que eu quero dizer para vocês, mães, né, pais, ocupem o tempo dos seus filhos, né? Vejam uma atividade que eles possam fazer, porque nessa fase, é uma fase difícil, né? A fase da adolescência, e os pais têm que ter esse tipo de orientação. Igual eu falei, eu tinha minha fase de reclamar, ia reclamar, mas eu ia, né? Minha mãe mandou, orientou, e eu ia. Então, nessa fase dos 15 anos, eu fazia curso de tudo quanto era coisa, tá? Porque minha mãe me matriculava, mandava eu ir, e eu ia, beleza? Então, fechamos essa parte aqui. E aí eu vou contar pra vocês o caso das pulseirinhas. O que é esses casos das pulseirinhas? Eu acho que quem estudou comigo, se tiver aqui na live ou ver depois a live gravada, vai entender. Eu tô vendo os comentários de vocês aqui, deixa eu parar um pouquinho, que eu vou tentar interagir mais com vocês nessas lives, tá? Então, Gi multiuso. Bem isso, gente, eu acho que até hoje eu sou um pouquinho por causa da minha mãe, ó. Sabedoria de mãe, isso mesmo, né? Os pais, eles têm uma sabedoria que edificam muito a vida dos filhos, né? E vocês conheceram a minha mãe e eu acho que vocês entenderam um pouquinho disso. E aí, o que é esse caso das pulseirinhas, gente? Isso quando eu fiz 15 anos, eu fazia vários cursos. Quando eu fiz 16, eu queria muito um tênis. Lembro até hoje, esse tênis era um Olímpicos azul. Custava R$55, tá? Esse tênis. E eu sabia que eu não dava pra pedir esse tênis pra minha mãe, nem pro meu pai, né? Era um dinheiro muito suado naquela época. E eu falei assim, mas eu quero tanto esse tênis, sabe? Eu passava na loja todo dia, namorava ele, eu queria aquele tênis. E eu falei assim, quer saber? Eu vou arranjar um jeito de ter esse tênis. E a minha mãe, como vocês já viram, já falei pra vocês, ela é artesã, sempre foi. E uma vez ela me ensinou a fazer um ponto chamado macramê. Eu não sei se vocês conhecem, é um ponto que dá pra fazer pulseirinhas, várias coisas. E aí ela me ensinou esse ponto, né? E aí eu falei, poxa, eu sei esse ponto, eu acho que eu consigo fazer pulseirinha pra vender na escola. Minha mãe sempre teve muitos tipos de linha em casa. Eu falei, quer saber, eu vou fazer pulseirinha. Aí eu comecei a fazer pulseirinha, tá? Gente, eu trançava essas pulseirinhas. Eu enroscava a linha no dedão do pé, olha isso. Enroscava a linha no dedão do pé, fazia as tranças das pulseirinhas. E aí eu vendia a 50 centavos. A pulseirinha sem miçanga e R$1 a pulseirinha com miçanga, tá? Colocava umas miçanguinhas. E aí, gente, estourei de vender na escola, tá? Era pulseirinha a rodo, pegava encomenda, tá? Eu virei a Gi das pulseirinhas. Quem estudou comigo nessa época aqui na escola, no Leonice, vai lembrar que eu vendia muita pulseirinha. E aí, eu consegui esse tênis, né? Eu consegui o dinheiro, fui lá e comprei o tênis que eu queria. E aí, por que eu estou contando também esse caso das pulseirinhas para vocês, né? Muitas vezes a gente aprende coisas que a gente acha que não vai dar em nada na nossa vida. Falar, pra que eu tô aprendendo isso? Pra que você quer que eu, né, aprenda isso? E quando eu aprendi esse ponto de macramê da minha mãe lá, que ela me ensinou,
Eu não dei nada pra ele. Eu falei, o que que eu vou fazer com isso? Eu não gosto de artesanato. A minha mãe, ela sempre foi, mas eu nunca gostei de fazer, sabe? Eu falei assim, pra que que eu vou fazer isso? E na hora da necessidade, eu usei aquele aprendizado, que eu achava que não ia dar em nada, em uma ferramenta para eu alcançar um objetivo, né? Então, a moral dessa história das pulseirinhas é, às vezes a gente pensa, né, aprendeu alguma coisa, absorveu alguma coisa que não vai dar em nada, mas tem tanta coisa que a gente aprendeu, né, que a gente sabe fazer, que a gente consegue utilizar como ferramenta para talvez conseguir um objetivo, não é verdade? No meu caso, foi o ponto de macramê para fazer as pulseirinhas para comprar um tênis, né? E você? O que que você sabe, o que que você aprendeu, o que você sabe fazer, que talvez consiga que você possa usar como ferramenta para alcançar um objetivo? Pensa aí um pouquinho, né? Que às vezes pode ser uma luz aí que tá dando na sua cabeça. Beleza? E aí, gente, então já falei quando eu tinha 15 anos os cursos, quando eu tinha 16 anos ainda estava na escola, né? E queria esse tênis, utilizei como ferramenta as pulseirinhas para comprar o meu tênis. E aí eu tava com 17 anos, era o último ano da escola, então era mais um dos cursos que minha mãe tinha me colocado, que era um curso de capacitação profissional. Então eu estudava meio período na escola, tava fazendo terceiro ano, e outro período eu ia para um bairro vizinho fazer esse curso que era 3 vezes na semana. Então era um curso de iniciação profissional para os jovens, né? Era bem bacana porque me ensinou muita coisa. E aí, quando eu estava fazendo esse curso, eu acabei me destacando, né? Fui uma boa aluna. E eles me encaminharam para um projeto chamado Jovem Cidadão. Não sei se vocês conhecem esse projeto, mas é um projeto muito bacana que ajuda os jovens a terem o seu primeiro emprego, tá bom? O meu marido comentou, linda, te amo. Ai, te amo, amor. Ele tá lá no quarto preso pra eu poder fazer a live. Então, vamos lá, gente. Então, eu fui encaminhada por esse curso pra ter esse primeiro emprego, né? E aí, gente, qual foi o meu primeiro emprego? Eu trabalhei numa loja, né? Era uma confecção de uniformes. E, Gi, o que que você fazia nesse seu primeiro emprego? Eu dobrava a camiseta, tirava a linha de roupa, porque era uma confecção de uniformes, então as costureiras vinham assim com um monte de camiseta feita assim, ó, jogava, aí eu ficava o dia inteiro lá tirando linha, ficava tirando linha das roupas, e atendia também no balcão quando precisava vender alguma coisa, fazer alguma encomenda de uniforme, né? E qual era o meu salário nesse meu primeiro emprego? Eu ganhava, gente, R$230, né? Eu trabalhava meio período e eu ganhava R$230 para efetivamente dobrar a camiseta, os uniformes, tirar as linhas das roupas que as costureiras mandavam e atender de vez em quando no balcão, né? Só que aí, essa era a minha função. Só que vocês lembram dos cursos que minha mãe me colocava? Um dos cursos era espanhol, né? E eu fiz o curso de espanhol, que era gratuito também na época, era até numa cidade vizinha, então eu tinha que dar maior rolê de ônibus para fazer esse curso, mas eu fiz. E aí, gente, chegou nesse meu primeiro emprego, que eu ficava lá tirando as linhas, e eu via uma mulher bordando. Sabe o uniforme de escola, que tem os logos, né, das escolas? É tudo bordado, uma máquina lá que borda bem legal, automática. E aí eu vi essa mulher bordando e eu falava, nossa, que legal, né? Você só troca a linha, coloca o disquetinho ali, faz tudo. Aí um dia eu fui lá curiar, né? Eu falei assim, nossa, a máquina é toda em espanhol. E eu entendia o que a máquina pedia, falava porque eu tinha feito o curso de espanhol. E aí eu cheguei na mulher, lá na chefe, e falei assim, sabia que eu sei o que essa máquina pede? Porque eu sei falar espanhol. Bem metidinha, né, gente? Fui lá falar, porque é aquele negócio, quem não é visto não é lembrado, né? Eu não queria ficar só tirando linha de camiseta, eu queria fazer outras coisas, queria conhecer. Aí ela falou assim, você entende? Eu falei, eu fiz espanhol. Ela, então o que é isso? Eu falei, isso e isso. Ela falou, quer saber? Você quer bordar? Eu falei, eu quero. Então ela me ensinou a bordar nessa máquina, né? Então, nesse tempo que eu fiquei, em vez de só ficar tirando linha de camiseta, eu tinha outro serviço, eu ficava fazendo os bordados. Das empresas, das escolas, tudo porque
por causa de um curso de espanhol gratuito que minha mãe só falou que eu estava matriculada e que era para eu fazer. Vocês entendem? Ó a sabedoria de mãe, voltando aí novamente, né? Então, eu fiz esse curso e me ajudou a, vamos dizer assim, ter a minha primeira promoção, né? Em vez de tirar linha, agora eu sou bordadeira, como diria meu irmão. Ele falava assim, agora a Gisele é bordadeira, né? Então, assim, essa foi a minha primeira promoção, gente, no meu primeiro emprego. E eu fui demitida depois de um tempo, porque era contrato, né, jovem cidadão, e a época de uniforme sempre passa, é mais no começo do ano. E, gente, quando eu fui demitida, que foi a minha primeira demissão, eu chorei tanto, eu chorei tanto, eu chorei tanto. E eu saí lá, e minha mãe tinha a barraquinha na praça, lá aqui da cidade, e ela tava trabalhando. E eu cheguei, só chorava, eu falava, mãe, eu fui demitida, como se fosse, meu Deus, o fim do mundo. E aí a minha mãe ria, mas ela ria da minha cara. E eu, por que você tá rindo se eu tô chorando? Eu fui demitida. Ela falou assim, Gi, é só o começo. Então, olha as palavras de mãe novamente aí, né? Então, assim, eu chorando porque eu tinha sido demitida do meu primeiro emprego, né? Que era jovem cidadão. Minha mãe rindo da minha cara, né? Aí ela pegou, passou a mão na minha cabeça e falou assim, calma, Gi, é só o começo. E aí, ainda tem mais história pela frente e vocês vão ver que realmente era só o começo, né? Mas foi muito bom essa experiência do meu primeiro emprego, né? E aí, qual é o fechamento dessas histórias que eu vou trazer pra vocês? A compra do meu tênis, que foi gerada pelas pulseirinhas, e o meu primeiro emprego, né? Elas foram geradas por atitudes da minha mãe, né? Se minha mãe não tivesse falado, Fia, vamos lá, vamos estudar, ó, você tá matriculada em tal curso, você tem que fazer. Se ela não tivesse me dado essas orientações, talvez eu nem teria tido essas conquistas, né, na frente. E assim, o que eu quero dizer pra vocês, eu não sou mãe, né, mas eu estou falando na condição de filha para mães e pais, né. Orientem seus filhos, né, por mais que você olhe assim, tem 15, 16, 17, parece que sabe se virar sozinho, mas orienta. Orienta porque só parece. Quando a gente tem essa idade, realmente só parece que a gente sabe se virar sozinho. Mas a gente precisa muito de orientação, tá bom? Então, o segundo fechamento, né, dessas duas histórias é que, assim, ninguém começa grande, que é o tema dessa live, né? Vida profissional, ninguém começa grande. Então, assim, eu tive que começar ali vendendo as minhas pulseirinhas, né? Fazendo os meus cursos gratuitos, começando a tirar linha de roupa, né? Tirando a linha ali para conseguir ir pro bordado, né? Aprender a fazer outra coisa. Então, é importante que a gente seja humilde nessa fase de aprendizado. Quando a gente está aprendendo, né, a gente tem que ter essa humildade de falar, eu não sei, mas eu posso aprender. Olha, mas também destacar o que a gente sabe, né, o que a gente tem de bom, claro, com muito bom senso, com muita educação. Então, quando eu cheguei e falei assim, olha, eu sei o que a máquina tá falando, porque eu fiz curso de espanhol. Então, naquele momento, eu destaquei o que eu tinha, né, com educação, e aí a gente vai conseguindo, né, as nossas conquistas profissionais. Então, é muito importante que a gente seja humilde, mas que a gente também saiba destacar o nosso profissional, tá? E vamos lá para mais uma história. Então, depois disso eu fui demitida, eu falei pra vocês, fiquei chorando, minha mãe falou que era só o começo. E aí eu terminei o ensino médio, né? Terminei o ensino médio e eu acho que eu já contei pra vocês no Instagram sobre isso, que eu tinha muita vontade de estudar. Quando eu terminei o ensino médio, eu falei assim, Deus, eu quero muito estudar. Eu fiz uma oração muito sincera de todo o meu coração. Eu falei, Deus, eu quero muito estudar, mas eu não tenho condição nenhuma. Meu pai não pode pagar uma faculdade, minha mãe não pode pagar uma faculdade. Então, eu pedi pra Deus, olha o que eu pedi pra Deus. Deus, me ajuda a estudar sem pagar. Esse foi o meu pedido, me ajuda a estudar sem pagar, né? E aí, a partir disso, terminei o ensino médio, e aí eu peguei e fiz essa oração para Deus me ajudar a estudar sem pagar, e também pedi oportunidades. Eu falei, Deus, eu não quero nada pronto, mas me dá oportunidades para poder conseguir crescer, conseguir trabalhar. Então, assim que eu saí do ensino médio, eu fiz essa oração muito sincera, né? E
o que é a moral dessa oração, né? O que eu quero contar para vocês aqui sobre essa oração. Você deve contar para Deus todos os desejos do teu coração. Às vezes a gente pensa assim, Deus sabe os desejos do meu coração. Deus sabe, gente, claro que Deus sabe. Mas na maioria das vezes Deus quer ouvir da nossa boca, Deus quer entender o que tá passando, Ele quer ouvir você pedir, né? Então, quando eu fiz essa oração, eu fiz essa oração de todo o meu coração e eu declarei, eu falei, Deus, eu quero estudar sem pagar e me dá oportunidades, né? Então é muito importante que quando a gente tem um desejo no nosso coração, que a gente precisa muito da ajuda de Deus, que a gente fale, que a gente ore, que a gente converse, que a gente não fique só achando que Ele sabe, mas Ele quer ouvir você, tá bom? E também não tenha medo de ter pedidos ousados, né? Para muita gente, eu ousei no meu pedido, né? Como assim estudar sem pagar? Nossa, só você passar numa faculdade pública. E assim, eu nunca fui de estudar para passar numa faculdade pública, né? Mas, assim, de fazer cursinhos, essas coisas nunca foi a minha intenção. Mas eu ousei no meu pedido sim, né? Então, tenha pedidos ousados, né? Que você sabe que Deus pode atender. Porque pra gente pode ser uma coisa impossível, mas o Deus que a gente serve, pra Ele não é nada impossível. Amém? Então, eu vou parar aqui um pouquinho só pra ver os comentários de vocês. Deixa eu tentar interagir com vocês. Eu tô sem óculos, gente. Tá uma beleza aqui. Ó, tem bastante gente aqui. Tô feliz. Ó a sua. Quando eu saí, quando saí da empresa, eu morri de chorar. A Suelen, ela foi aprendiz no setor que eu trabalhei. E ela foi minha pupila, viu? Foi muito minha pupila, porque tudo que eu tô contando aqui pra vocês que eu passei, eu acho que eu quis passar pra Su, sabe? E eu espero que ela tenha um futuro muito brilhante mesmo. Deixa eu ver se tem mais comentários aqui embaixo. A Gi chegou. A Lu, eu entregava panfleto para uma loja e o contrato durou 5 meses e quando acabou chorei. Normal, gente, é normal. Quando a gente é demitido, quando acaba um contrato, quando é uma coisa que a gente quer muito e que nos ajuda, a gente acaba, né, ficando triste. Mas é o que minha mãe falou, né? É só o começo, não é o fim, né? Tem muita coisa para acontecer. Então, gente, depois dessa oração, né, que eu saí da escola, do ensino médio, eu comecei a procurar emprego, tá? Eu era uma menina que imprimia vários currículos, na minha época era assim, tá, gente? Que se procurava emprego, você imprimia currículo e saía entregando de porta em porta. Então, quem me conheceu sabe que eu, assim, imprimi muitos currículos, saía de manhã, eu encontrava amigas e falava assim, vamos procurar emprego? Vamos procurar emprego? Pra mim era uma festa. E toda loja aqui do Embu-Guaçu, né, da cidade, eu passava, entregava meus currículos, querendo trabalhar. E aí, foi quando uma vizinha, né, nossa, lá da onde eu morava com a minha mãe, ela era uma conhecida da minha mãe, ela só me conhecia de vista, e ela me indicou, falou pra minha mãe que tinha uma loja aqui na cidade, que tava procurando uma balconista, e ela me indicou. E eu fui lá fazer entrevista, né? E era um bico de atendente, era uma gráfica. E era um bico de atendente dessa gráfica. E era assim, gente, quando era só um bico, não era nada registrado, era pra trabalhar de segunda a sábado, prestem atenção nesse detalhe, tá? De segunda a sábado, eu trabalhava das 8 às 19, das 8 às 19, se eu não me engano, ou das 9 às 19, não vou lembrar muito, mas era mais ou menos esses horários, de segunda a sábado, e eu ganhava R$50 por semana, tá? Então prestem atenção nesse detalhe. De segunda a sábado, das 8 às 19, R$50 por semana. Muita gente ia pegar e falar assim, o quê? Eu não saio da minha casa para ganhar ganhar R$50, eu só saio para ganhar X, né? E realmente era pouco, mas eu era uma menina que estava começando. Eu não tinha aprendizado, a única experiência que eu tive foi lá na loja de uniformes. Eu falei, quer saber, eu vou. E fui, gente, com a maior garra do mundo, tá? E aí, o que eu aprendi nessa gráfica? Era uma gráfica que tinha diversos serviços.
E eu nunca tinha mexido em computador, assim, além dos cursos, porque eu não tinha computador em casa. E nessa gráfica tinha vários, e a gente tinha que fazer vários serviços. E aí o que eu aprendi, gente? A redigir contratos, fazer currículos, mexer em todo o pacote Office. Dominava mexer em qualquer tipo de impressora, trocar toner. Na época era passar fax, tá, gente? Hoje nem tem mais isso, mas... Mas era passar fax, sabe? Tipo, aprendi muita coisa, a passar e-mail, eu não mexi em e-mail, sabe? Revelação de foto. Gente, e o mais importante, eu aprendi CorelDRAW e Photoshop, que eram, na época, programas super avançados, sabe? E aí eu peguei e aprendi esses programas com as meninas que já trabalhavam lá. E aí, assim, gente, nesse serviço que eu ganhava R$ 50 por semana, para trabalhar de segunda a sábado, das 8 às 19, era um dinheiro pouco. Só que olha quanta coisa eu aprendi por R$ 50, né? Uma menina que não tinha acesso a computador, não tinha nada, e eu aprendi tudo isso nesse meu emprego, nessa gráfica. Né? Eu não precisei fazer outros cursos, tirar dinheiro do bolso da minha mãe. Eu aprendi lá, trabalhando, né? Na garra, vamos dizer assim, né? E aí, gente, eu peguei e aprendi tudo isso. E depois de um tempo eu fui registrada, né? E aí eu fiquei super feliz que eu fui registrada. E aí eu já ganhava um salário mínimo, que na época era R$ 547. E aí eu falei assim, agora eu já ganho um salário mínimo, eu já ganho R$ 547, sou registrada, vou fazer a minha faculdade. Aí eu peguei, fiz o ProUni na época, que tinha o Enem, e falei, vou fazer serviço social. Eu amo ajudar as pessoas, então serviço social é a minha cara. E aí, gente, só que eu tinha que pagar metade da faculdade, e metade da faculdade eram R$ 300. Então eu ganhava 547, tinha que pagar R$ 300 de faculdade. Mas fui e meti as caras, né? Era muito difícil porque eu ainda auxiliava em casa, ajudava minha mãe, né? Mas eu fui. Só que aí, gente, essa época da faculdade começou a ser uma época muito difícil, porque eu comecei a ter dinheiro, eu tinha dinheiro pra pagar a faculdade, só que eu não tinha dinheiro pra comer. Eu tinha dinheiro pra lanche, mas pra cópia de livro, que tinha um monte de coisa pra fazer. Hoje não era igual hoje, nessa época que eu comecei a faculdade, que tem tudo em PDF. A gente tinha que mandar tirar cópia, era uma beleza, sabe? E aí eu comecei a ficar com fome, gente, tipo, porque eu não tinha dinheiro pra comer na faculdade. Mas olha como Deus é perfeito. Às vezes eu ia pra faculdade e eu falava assim, Deus, o Senhor sabe que eu não tenho R$ 1. Eu orava, eu falava assim, eu vou pra faculdade mesmo assim. Mas me abençoa, Senhor, porque eu não quero ficar com fome. Gente, eu chegava na faculdade, aí tinha lá, festinha de não sei o que, todo mundo aí trouxeram os bolos, não sei o que, comia. No outro dia, Deus, hoje eu não tenho R$ 1. Aí aparecia um amigo, Gi, vamos comer um pastel, não tem dinheiro, não, eu pago. Aí, assim, aí não tinha nem festinha, nem amigo pra pagar alguma coisa. Aí vinha a menina, gente, eu tô vendendo trufa pra pagar no final do mês. Aí eu falava, manda trufa aí. Porque ela morrendo de fome, e aí eu sei que no final do mês ia cair meu salário e eu consegui pagar. Então, foi uma coisa, assim, muito difícil, né? Eu fui, encarei pra começar essa faculdade, mas foi muito difícil, né? Porque aí eu comecei a passar muita dificuldade financeira para conseguir estar na faculdade, né? Porque a faculdade não é só você pagar, o estar também tem um gasto, né? E aí, gente, veio a minha demissão, né? Eles tiveram que cortar gastos e eu fui demitida, porque eu era mais nova, tudo. E aí, gente, veio a minha demissão e eu falei assim, meu Deus, agora eu não tenho dinheiro para pagar a faculdade, eu não tenho emprego, né? E eu vou ter que trancar a faculdade. Então eu fui e tive que trancar a faculdade de serviço social no primeiro semestre. Então eu concluí um semestre, mas depois eu não tinha mais como pagar essa faculdade. E aí o que eu quero, né, sintetizar dessa história, né, de eu começar a trabalhar na gráfica, ganhar um salário pouco, e depois ser demitida, começar a faculdade e depois ser demitida, o que eu quero sintetizar com vocês. Primeiro, tenha bons relacionamentos, né? É muito importante que a gente tenha bons relacionamentos, porque esse emprego eu consegui através de uma indicação de uma vizinha. Gente, se eu fosse uma pessoa
que, sabe, não tivesse bons relacionamentos, não tivesse uma boa índole, né? Será que essa vizinha me indicaria? Será que se minha mãe não fosse porque ela era amiga da minha mãe, conhecida da minha mãe, será que ela me indicaria? Porque você indicar uma pessoa, você tá falando, né, sobre você tá dando ali a sua cara a tapa quando você indica uma pessoa. Então, é importante que a gente cultive bons relacionamentos, né, pra que a gente possa evoluir na nossa vida profissional. Depois, não se intimide com um pouco. Como eu falei pra vocês, muita gente só aceitaria um emprego desse, né, sei lá, no primeiro emprego, alguma coisa assim, se fosse pra ganhar X, né, eu não saio da minha casa pra ganhar R$50. Mas muitas vezes, na nossa vida profissional, a gente tem que ser fiel no pouco e entender o que Deus quer nos dar através daquela oportunidade, né? Eram R$50 por semana que eu ganhava para trabalhar bastante, mas ali eu aprendi coisas que eu levei para minha vida, que talvez conhecimentos que eu não teria em qualquer curso, né? E também não teria condições para pagar um curso, né? Então a Bíblia mesmo fala, né? Foste fiel no pouco e no muito eu te colocarei, né? E aprenda tudo que puder, em qualquer oportunidade que você tiver. Eu tava lá ganhando meus R$50 por semana, trabalhando bastante, só que eu tava com garra. Eu tava ali, como que manda e-mail, que eu não sei? Ah, essa impressora aqui, como que faz? Gente, como que mexe nesse programa CorelDRAW, que eu não sei? Eu tava ali, gente, aprendendo tudo que eu podia, né? Então, nas oportunidades é muito interessante que a gente aprenda tudo que puder, lembrando sempre com muita cautela, com muita educação, tá bom? É muito importante, porque eu não gosto, gente, em ambiente de trabalho, essas coisas, de gente que tenta passar por cima dos outros para conseguir, para aprender, para chegar, né? Eu acho que Deus tem um caminho muito especial pra gente quando a gente é muito sincero de coração, quando a gente como que eu posso dizer, muito empenhado, né? Quando a gente é educado. Então, Deus, ele tem um caminho muito tranquilo pra gente, sem a gente precisar passar por cima dos outros para qualquer coisa, tá bom? E a última coisa dessa história, né, desse ponto da empresa, né, que eu entrei, gente, não atropele os planos de Deus, que foi o que a Gisele aqui fez. Você lembra da minha oração? O que eu falei pra Deus? Deus, eu quero estudar sem pagar. Aí na primeira oportunidade que eu ganhei um dinheirinho, já vai lá eu e falo, vou fazer a faculdade, vai sobrar R$200, mas não interessa, eu vou fazer. Eu atropelei totalmente os planos de Deus, e por isso que não deu certo. Por isso que eu passei perrengue, né, sem necessidade. Então, não atropele os planos de Deus. Se você pediu alguma coisa para Deus, aguarda, minha amiga, aguarda, né? Faça o seu, né? Trabalhe para isso, mas Deus tem sempre o melhor para você, tá bom? Vou dar uma olhadinha aqui nos comentários. Peraí, gente. Quem tá aqui? Vamos lá. Eu também conheci a Lapa toda só entregando currículo, pastinha cheia e sol na cabeça. Isso mesmo, amiga. E fala aí, conhecer ainda os lugares, depois você andar com autonomia, né? Tudo por causa de uma atitude que você teve, né? É muito importante, eu também. Joey. Infelizmente as meninas de hoje são assim, não visam o futuro. Gente, tem muita gente que não tem essa visão de futuro. E eu acho assim, é importante que, antes de qualquer julgamento, a gente tente ensinar, né? E falar assim, é isso que eu tô fazendo aqui, sabe? Passando o meu olhar. Muitas vezes as pessoas, elas não têm essa visão, porque da onde elas vieram, ninguém plantou essa visão, né? Na vida delas. Então, por que a gente não pode fazer a diferença, né? E falar assim, olha, não fizeram por você, mas eu posso fazer por você, eu vou te passar um pouquinho da minha história, vou te orientar nisso. Então, eu acho assim, é muito importante, adote uma pessoa, sabe? Se você vê potencial naquela pessoa, adote essa pessoa, sabe? Oriente, porque muitas vezes as pessoas, elas não têm atitudes, né, boas para elas mesmas, porque de onde ela veio, a história de vida, né, talvez não contribuiu para isso, né? No meu caso, eu tive uma mãe que me orientou muito, muito mesmo. Amanda. Gi, você me ensinou a mexer no CorelDRAW. Verdade, né, Amanda? A gente trabalhou junto depois, vou falar dessa minha experiência. E eu trabalhei com a Amandinha, uma querida, uma amiga até hoje.
E eu ensinei ela a mexer no CorelDRAW, que eu aprendi lá na gráfica. Vamos ver se tem mais. A Elisama, Deus cuida de tudo mesmo, graças a Deus. Cuida em todos os detalhes, por isso que meu coração é tão tranquilo, né? A Joey, no mínimo os detalhes. Isso mesmo, gente. Então, acho que passou aqui. Vamos lá continuar. Ó, se chegou. O Lucas, meu aluno. Foi meu aluno, gente. Ele não é mais meu aluno agora. Ele é um homem desse tamanho, grandão, né? Meu Deus do céu. A Silene também foi minha aluna, gente. Ah, meu Deus. Tô muito tia. Vamos lá, gente. Para a próxima experiência, né? Então, eu fui demitida dessa gráfica, né? E aí, continuei procurando emprego, porque eu sempre fui assim, gente. Eu não parava. Se eu tava demitida de um lugar, eu não ficava assim, eu vou esperar um emprego bater na minha porta. Eu precisava de dinheiro para passagem dos meus cursos, para fazer minhas coisas. Então, eu limpava a casa das minhas tias, eu cuidava de priminho, né? Que elas tinham os filhos pequenos, precisava trabalhar. Eu cuidava de primo. Gente, eu fazia tanta coisa. Eu trabalhava na barraquinha da minha mãe, sabe? Então, assim, eu tava procurando um emprego formal, mas eu nunca deixei de trabalhar. Eu fazia de tudo um pouco, sabe? Pra sempre ter meu dinheirinho, nem que fosse 20 reais que entrasse, né? E aí, procurando emprego, eu encontrei um emprego numa loja de comunicação visual. O que é uma loja de comunicação visual? Ela faz, sabe, fachadas, adesivamento de carros, né? Todos esses serviços de comunicação visual, faixas, banners, tudo isso. E era um serviço, gente, muito braçal. Eu entrei nessa loja de comunicação visual como ajudante geral, né? Esse era o meu cargo. E eu entrei lá, né? E aí falou assim, Gisele, você vai fazer faixa, você vai fazer banner, você vai adesivar carro. Quem lembra dessa época vai lembrar que meus dedos eram todos cortados, porque eu trabalhava muito com estilete, né? Cola, solvente, então minha mão era bem feinha, sabe? Tudo cortada. Eu não conseguia nem pegar o grampeador de madeira pra fazer as faixas, sabe? Eu era bem fraquinha, ficava lá me matando. Mas depois, gente, fui trabalhando que eu só rapidão grampeava as madeiras, era super bacana, assim, sabe? E aí, era um serviço braçal, né? Só tinha eu de menina na época. Tinha uma menina, mas depois ela saiu. Depois ficou só eu. E o que eu aprendi nesse serviço, né, gente? Era um serviço pesado, porém eu me dediquei. Eu falei, é esse serviço que eu tenho, vamos lá, né? Vamos trabalhar. Então, era adesivando o carro debaixo de sol, debaixo de chuva, fazendo faixa, fazendo um monte de coisa. Só que o que acontece? Para fazer faixas, banners, placas, você precisa ter alguns programas, né? E foram esses programas que eu aprendi na gráfica, que era CorelDRAW e Photoshop. E também você aprende muito sobre a dimensão, sobre as cores, toda uma parte de marketing. E foi lá que eu tive esse olhar. Eu falei assim, nossa, eu sei fazer uma faixa. Chegava a pessoa e falava assim, Gisele, monta uma faixa pra mim, chamativa. Eu falei, eu sei fazer. Pegava e montava, aprendi lá, fui aprendendo todos os macetes dessa área. E assim, gente, foi muito bacana, foi um serviço braçal, cansativo, mas que me deu essa visão de marketing, de olhar e saber fazer uma faixa, saber fazer anúncios, né? E foi muito bacana. E aí, depois eu fui demitida também, porque teve alguns cortes na empresa. Gente, eu nunca fui demitida por, nossa, fez alguma coisa. Sempre a empresa passou por um processo e aí teve que demitir, né? E aí, beleza, fui demitida, vamos lá voltar, né, fazer uma faxininha, cuidar de um priminho, até conseguir outro emprego. Só que aí eu fui convidada a retornar para aquela gráfica, que vocês lembram que eu trabalhei? Antes dessa daí, eu trabalhei na gráfica. E aí, só que eu fui convidada a retornar como encarregada de atendimento. Por quê? Porque eu trabalhei na gráfica naquela época, aprendi todos os processos, e quando eu tava voltando, era um grupo de meninas novas, né, onde eu podia orientar. E aí, meu salário efetivamente foi maior nessa época, né? E foi o meu primeiro aprendizado, quando eu voltei para essa gráfica como encarregada, da parte de gestão. Até então eu tô contando para vocês que eu sempre trabalhei
braçal, atendendo, né, fazendo faxina, cuidando de priminho. Eu nunca tinha visto essa parte de gestão, né? Eu falei, nossa, eu preciso dessa parte de gestão. Mas aí foi o meu primeiro aprendizado. Então eu tinha uma equipe para fazer a gestão, para orientar. E aí eu já estava mais velha, eu já estava com 20 anos, né, quando eu voltei para essa gráfica, e foi muito bacana. Só que aí nisso eu não tinha desistido do sonho de estudar. E tinha aqui em São Paulo tem a ETEC, né, que é uma escola técnica com cursos gratuitos. Eu fiz o vestibulinho da ETEC e eu passei nesse vestibulinho. E para fazer técnico em secretariado, né? Então, lembrando, gente, só para dar um contexto, onde eu moro é longe de tudo. Né? Para a gente poder estudar, tem que sair aqui da cidade, que no mínimo é 2 horas. Mas na época, hoje não tem mais, tinha um ônibus da faculdade que levava os estudantes até São Paulo, vamos dizer assim, sair da nossa cidade, para poder estudar. Então, eu passei na ETEC, comecei a fazer, fiz o vestibulinho, passei na ETEC, comecei a fazer secretariado. Então eu ia com esse ônibus da faculdade, era uma rotina, gente, eu saía de manhã para trabalhar, tipo 8 horas da manhã, e eu chegava em casa mais de meia-noite, porque a gente saía lá da ETEC, da escola técnica, tinha que esperar o ônibus que vinha para a cidade, o ônibus chegava aqui, eu tinha que esperar um outro ônibus para fazer baldeação, então mais de meia-noite para chegar no meu bairro, né? E, enfim, comecei a fazer ETEC, eu falei, nossa, quero ser secretária. Falei, meu Deus, quero ser secretária executiva bilíngue, porque eu vi o secretariado, assim, como uma grande possibilidade, né? E aí também veio a demissão. Só que dessa vez veio a demissão e eu estava estudando sem pagar, né? Eu não precisei pular os planos de Deus e me matar para pagar uma faculdade e ficar com fome, né? Eu estava estudando sem pagar, né, porque eu já tinha passado nessa escola técnica gratuita. Então eu fui demitida, mas eu continuei estudando técnico e secretariado. E qual é a moral dessa história, assim, né, que eu voltei como encarregada? Deus honra o nosso esforço, né? Naquele primeiro momento que eu trabalhei lá como atendente, aprendendo as coisas, ganhando R$50 por semana, eu me esforcei bastante. E depois, passou um tempo, né, eu voltei a convite como encarregada, né, para fazer a gestão de uma equipe, para ter um outro tipo de aprendizado. Então, olha como Deus está nessa história, né, como Deus honra o nosso esforço, né, no momento certo, né, para Ele, né, e para nós também. É que a gente sempre tem um pouquinho de pressa, mas Deus vai pausando, né, o nosso coração tão ansioso, né. E depois veio o primeiro resultado da minha oração, que era o quê? Eu quero estudar sem pagar. Eu quero estudar sem pagar. E aí, eu, em vez de cortar os planos de Deus, eu fui através de um caminho, como que eu posso estudar sem pagar? Tem uma escola técnica? Posso prestar o vestibular? Posso passar? Ok, então veio o primeiro resultado da minha oração. Foi a minha primeira forma de estudar sem pagar, né? Que foi a escola técnica, que era um curso de 1 ano e meio de secretariado. Vou ler os comentários aqui rapidinho. Vamos lá. Pau pra toda obra. Tem que ser, né, amiga? Tem que viver. A Cris. Egi, sempre aprendendo e aproveitando as oportunidades que Deus colocou no seu caminho. Amém, amiga. A gente precisa, né? E sei que terão muitas mais ainda, se Deus quiser. Que Deus me molde para entender todas elas, né? E aí, gente, eu continuei estudando, deixa eu ver o horário, 20h44. Qualquer coisa, gente, se essa live cair, pra terminar a história, eu vou começar uma outra live, tá bom? Mas é rapidinho. E aí, gente, eu continuei estudando, fui demitida lá, continuei estudando, sem pagar, porém desempregada, né? Então eu ia lá para o curso técnico, chegava mais de meia-noite em casa, descia lá do ônibus, ia correndo para casa meia-noite, morrendo de medo. E aí, só que toda vez que eu descia nesse ponto, mais de meia-noite, para ir para casa, tinha um homem que era bem conhecido aqui na nossa cidade. Ele é gestor de uma empresa aqui, uma ONG, né? E aí ele sempre me via, toda vez, porque ele ficava esperando a sobrinha dele. Aí ele sempre me via e falava, dava oi, boa noite, e eu ia embora. Aí teve um dia que eu também tava orando, pedindo para Deus emprego, né? Porque não dava pra só estudar sem trabalhar.
Ele falou assim, mocinha, deixa eu falar com você. Aí eu fui. Aí ele falou assim, você tá trabalhando? Eu falei, não tô trabalhando não. Ele, vai lá amanhã então no lugar tal. Eu não tô falando nome de empresa pra preservar, tá bom, gente? E até porque tem muita gente que tá vendo aqui que nem conhece, né? Mas aí ele pegou e falou assim, vai lá no lugar tal, que a gente tá precisando de uma recepcionista e você pode trabalhar com a gente. Vai lá fazer uma entrevista. Eu falei, amém, né? Eu já fui pra cá, cheguei lá mais de meia-noite, toda feliz, toda animada. No outro dia, gente, cedão, eu já tava lá na empresa. Eu falei, ó, fulano de tal me indicou aqui pra fazer uma entrevista, tudo. Aí eu fiz essa entrevista, fiquei uma semana em teste, né? E essa era uma ONG que oferecia cursos de capacitação para jovens, né? E eu entrei simplesmente para fazer as matrículas dessa ONG, tá? Eu entrei para fazer as matrículas. E aí eu fiz uma semana de teste, depois passei e fui efetivada. Aí eu consegui mais um emprego, né? E aí eu trabalhava lá de secretária na secretaria, que é fazer a matrícula do curso, vou fazer aqui, e era isso. Aí, gente, eu peguei e falava assim, né, como que eu posso crescer, como que eu posso, né, crescer aqui dentro, fazer outras atividades além de fazer matrícula. E nesse meu curso de técnico em secretariado, tinha uma matéria que era gestão de arquivos. E aí, essa matéria ensinava a gente a fazer os arquivos corretamente, várias coisas de secretária, né? E aí, nessa ONG, tinha um monte de arquivos de alunos, de cursos, de coisa. Aí, quando dava tempo ocioso, o que eu fazia? Ia lá, começava a mexer nos arquivos. Aí eu começava a mexer, organizar, falava, eu posso organizar aqui? Eu tô tendo uma matéria assim, 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 eu posso utilizar o que eu tô aprendendo? E aí começou a ter essa matéria e eu comecei a aplicar, né? Tinha um tempo ocioso das matrículas, eu ia e fazia. Até que, gente, eu fui trabalhando, me dando bem com o pessoal, e lá eles tinham um curso chamado Jovem Aprendiz, né? Jovem Aprendiz, que foi um curso, assim, muito maravilhoso, trabalhar com eles foi a melhor experiência da minha vida. E aí, a moça que dava aula, fazia gestão desse curso, ela saiu. E eu fui convidada, ela me indicou também a questão dos bons relacionamentos. Ela falou assim, nossa, a Gi, eu acho que pode, eu acho que pelo jeito da Gi, ela vai dar conta, sim. E aí eu saí da secretaria para fazer a gestão desse curso Jovem Aprendiz, né? A orientação, e aí eu não sabia nada de Jovem Aprendiz. O que eu fui fazer? Mergulhar em legislação, né? Que tem uma legislação específica, informação, cursos. Eu ia lá no Ministério do Trabalho, aqui em São Paulo, que é mega longe, para poder aprender um pouco mais sobre Jovem Aprendiz, entender. E assim, gente, também comecei a dar aula. Foi aí daí que tem os meus alunos, né? E nesse momento que eu comecei a dar aula para jovens que estavam iniciando a vida profissional, que eu comecei a entender todos os planos de Deus ali e falar, nossa, agora eu consigo entender o porquê que Deus me fez passar por isso, por isso, por isso e por isso. Porque hoje eu tô aqui dentro de uma sala de aula, eu tinha, na época, 22 anos, gente, deixa eu só olhar aqui, 22 anos dando aula. Eu tô dentro de uma sala de aula, falando para jovens, né? E muita coisa eu não sabia, gente, eu não sabia preparar uma aula, tudo, eu fui aprendendo, fui pesquisando, sabe? E foi, assim, uma experiência linda. Eu ativei fiscalização para conseguir mais vagas, captação de vagas. Eu entrei, acho que tinham 13 jovens contratados. Eu saí dessa função, quando eu saí, eu deixei 60 jovens contratados. Assim, eu fiz um trabalho tão bacana, tão legal, sabe? Que eu me orgulho bastante. Eu falo, Deus me guiou ali, sabe? Para conseguir fazer um trabalho que nem eu imaginava que eu conseguiria, né? Então, eu deixei 60 jovens contratados, né? Dessa empresa, né, nesse curso. E aí, foi aí que eu conhecendo a aprendizagem, a empresa que eu trabalho hoje, né? Eu olhei essa empresa, que eu ia nos fóruns lá no Ministério do Trabalho e vi essa empresa gigantesca, né? Nível Brasil. E eu falava assim, gente, eu quero trabalhar nessa empresa. Meu Deus, essa empresa é muito legal. Deus, eu quero trabalhar nessa empresa. Cresceu um sonho tão grande em mim que eu queria muito trabalhar nessa empresa. E aí, o que eu comecei a fazer? Eu comecei todo dia a entrar no site da empresa, me cadastrar, ir lá, cadastrava e falar, sua candidatura não foi aprovada, não sei o que, não foi dessa vez. Gente, era todo dia não, em tudo que eu tentava. Mas eu tentava todos os dias, né?
Não importava os nãos que eu recebia todos os dias, eu tentava todos os dias. E aí chegou um momento em que eu fui convidada, fui chamada para uma dinâmica, né? E nessa dinâmica tinham mais ou menos umas 20 pessoas. E, gente, todo mundo tinha faculdade. Todo mundo tinha faculdade, tinha uma mega experiência. E só eu, assim, pequenininha lá na dinâmica, assim, o que você tem? Ah, eu tenho curso técnico em secretariado. Nem faculdade eu tinha, sabe? Mas Deus tem os planos dele perfeito, né? E quando depois veio a notícia e eu fui aprovada para entrar nessa empresa. Demorou 3 anos, tá, gente? Foram 3 anos de tentativa para entrar nessa empresa. Que era a empresa dos meus sonhos. Era a empresa que todo dia eu pedia para Deus e falava que eu queria trabalhar. E é a empresa que eu trabalho hoje há 8 anos. Então já tem, eu até me emociono, mas assim, tem 8 anos já que eu trabalho nessa empresa. E aí começou toda uma trajetória também da resposta de oração, né? Que eu pedi para Deus que eu queria estudar sem pagar, né? Que eu não tinha condição. Enfim. Aí quando eu entrei nessa empresa, né? Eu passei, gente, era para trabalhar de segunda a sábado, a mais ou menos 2 horas e meia da onde eu morava. Tinha que pegar vários ônibus, metrô. E o horário era das 14h30 até as 22h30. E sábado eu trabalhava acho que do meio-dia às 6. Só que muita gente, quando eu falei, gente, passei na empresa, mas o horário é assim, 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 é tarde e noite, tem que trabalhar sábado. Você é doida? Você vai largar um emprego aqui que você tá 15 minutos, e eu amava o que eu fazia, que era trabalhar com os jovens aprendizes, né? Que tá 15 minutos aqui da tua casa, né? Você vai largar. E eu falava, nossa, gente, mas aí, ó, você vai trabalhar sábado, você vai ter que pegar ônibus, vai ter que ir pra São Paulo, né? Igual a gente fala aqui. E eu fui, gente, por muita gente contra, assim, minha mãe foi super a favor, muita gente super a favor, mas eu ouvi muita gente contra, sabe? Achando que eu era louca de largar um emprego a 15 minutos da minha casa pra ir para um emprego muito longe, né? Onde eu trabalharia em um horário totalmente controverso, tarde e noite, e trabalharia sábado. Mas mesmo assim eu fui, né? E aí, gente, o que eu tiro de moral dessa história quando eu aceitei essa oportunidade? A comodidade, ela não traz crescimento, né? Se eu tivesse ficado cômoda ali onde eu tava, por mais que eu amava o que eu fazia com jovem aprendiz, com várias coisas, se eu tivesse ficado cômoda ali, será que eu teria hoje todas as oportunidades que eu tenho hoje? Será que eu seria a Gisele de hoje que estaria falando aqui com vocês, né? Então, cuidado, gente. Cuidado com a comodidade. Cuidado com o que parece muito cômodo e muito bom, né? Mas muitas vezes para você conseguir um crescimento na tua vida, você tem que aceitar alguns desafios, você tem que passar fazer algumas renúncias, né? E eu decidi fazer essas renúncias para poder aceitar esse emprego, né, na empresa dos meus sonhos. E foi isso, gente, que Deus me deu, sabe? Ele me deu a oportunidade. Chegou nessa empresa, eu comecei a trabalhar numa unidade de 24 funcionários. Era uma unidade bem pequenininha, mas com pessoas... Só um minutinho, tomar uma água. Então, gente, era uma unidade muito pequenininha, com 24 pessoas, mas pessoas maravilhosas. Eu tava ali há 2 horas e meia da minha casa, saindo muito tarde, trabalhando sábados, mas eu tava com pessoas que me agregavam de uma tal forma que seriam coisas que talvez se eu tivesse continuado na minha comodidade eu não ia ter. E aí, gente, eu comecei a fazer a faculdade de RH, porque essa empresa ela dá uma bolsa chamada Bolsa Estímulo para o funcionário e paga 80% da faculdade do funcionário. E eu comecei a fazer a faculdade de RH, né? E que eu tinha conhecido a RH no secretariado e falei, poxa, por que não, né? E aí eu fiz, me formei em RH, continuei trabalhando nessa unidade pequenininha, só que eu lembro que eu falava assim... gente, se cair a live, tá bom? Eu começo outra só pra gente terminar a história, tá? E aí eu falava assim, olha, eu tô fazendo RH, né?
E só que eu preciso que as pessoas saibam que eu estou fazendo RH. A função que eu tô fazendo aqui, eu era apoio de professor e de coordenação, então eu entregava livros, fazia alguns tipos de agendamentos, né? Mas não era nada relacionado a RH. Eu falei assim, as pessoas precisam saber que eu faço RH. E aí eu cheguei na minha chefe na época e falei assim, tem como eu fazer um estágio? Porque o RH não tinha nessa unidade que eu trabalhava, só tinha em outra. E ela falou assim, eu vou ver pra você, né, tem um trâmite e tudo, mas eu vou verificar pra você. E aí tem a questão do bom relacionamento, novamente, né? Se eu não tivesse bom relacionamento, que cara que eu ia ter de chegar e falar, me ajuda, né, em alguma coisa. Então, eu pedi pra ela me ajudar nessa questão do estágio. E aí ela falou assim, Gi, tem sim. Então, eu trabalhava lá, em alguns dias eu ia pra outra unidade, fazer o estágio no RH. Ia, só que aí, gente, eu pegava e toda vez que eu ia lá, eu fazia um relatório. Toda vez que eu ia fazer o meu estágio. E eu pegava e enviava por malote, que é um termo que a gente usa dentro da empresa, pra gerente. E a gerente é uma pessoa muito ocupada, né, gente? Às vezes ela não tem tempo pra nada, é muito corrido. E eu mandar um relatório enorme pra ela. E aí tiveram pessoas que falaram assim, pra que você vai mandar esse relatório pra gerente? Ela nem vai ler. Aí eu falei assim, mas eu tô fazendo a minha parte. Se ela me deu a oportunidade de estar aqui dentro fazendo um estágio, eu vou mostrar pra ela que eu estou absorvendo o máximo possível. E aí eu peguei esse hábito de fazer relatórios e mandar pra gerente. Mesmo que ela não lesse, né? Ou eu achava que ela não lia. Aí, gente, continuei trabalhando, tudo, e acontece que eu terminei a faculdade de RH, me formei. E eu fiquei assim, coração tranquilo, mas orando pra Deus, falando assim, Deus, eu quero muito trabalhar na minha área, né? Que o Senhor me abençoe, que eu consiga. E aí, de repente, eu tive um sonho. Gente, olha isso, eu tive um sonho que a menina que trabalhava no RH, onde eu fiz o estágio, ela saía. E quando ela saía, nesse sonho, eu entrava no lugar dela. No outro dia, eu acordei pedindo perdão pra Deus, sabe? Falando, Deus me perdoa porque eu tô cobiçando, né, o lugar dela e ela é uma pessoa tão boa. E eu pedi muito perdão pra Deus, achando que era uma cobiça. Né, passou. Aí passaram uns dias, veio uma notícia falando assim, Gisele, a fulana de tal, que trabalha no RH, vai pra outra unidade mais perto da casa dela. E a gerente quer te convidar pra fazer uma entrevista pra você ir pro RH. Ou seja, gente, a gerente, ela tinha lido todos os meus relatórios. Se eu não tivesse tido aquela atitude de falar, eu preciso fazer um estágio, eu preciso que alguém me veja, né, que saiba que eu faço RH, talvez eu nem teria conseguido essa oportunidade. Então, gente, eu fui para essa outra unidade depois de 4 anos, trabalhando nessa unidade pequena. Eu fui para essa outra unidade a convite, né, fiz a entrevista, tudo passei, e assumi o RH. Né, dessa empresa junto com uma outra pessoa que trabalhava comigo, tinha uma equipe de coordenação. E, gente, eu aprendi tudo na prática, tudo que eu tinha aprendido na faculdade, chegou nessa unidade, eu aprendi tudo na prática, gente. Todos os subsistemas de RH, tudo que uma pessoa que trabalha em RH precisa saber. Então, o que eu quero falar pra vocês, né? Primeiro, quando a gente tá em algum lugar, que a gente tá estudando alguma coisa, tem atitude, né, de mostrar, não fica estudando ali na muqui, falando, não, só eu sei que eu tô estudando. Gente, se mostra de alguma forma, sempre com educação, né, mas mostrando que você gosta daquilo, que você quer uma oportunidade, porque se eu não tivesse tido a atitude de pedir um estágio, de falar assim, só um minutinho, de falar assim, eu preciso que alguém me veja, talvez eu nunca teria conseguido essa oportunidade no RH, né? E nesse RH, gente, eu permaneci por mais 3 anos, né? E aí vem uma outra parte da minha história, que eu acho que eu já contei pra vocês, mas deixa eu só ler o comentário. Um minutinho. Às vezes os sacrifícios são necessários para crescer. Isso mesmo, amiga. Tem muito sacrifício que são as nossas renúncias temporárias, né? Exatamente, o diferencial está em fazer algo mais. Verdade, Dani. A gente sempre tem que se esforçar, né, para fazer algo mais. Então, gente, tá terminando a história, tá, gente? Tá terminando. E aí chegou
nesse RH, trabalhei por 4 anos, gente, não foram 3 anos, foram 4 anos nesse RH e aprendi muita coisa mesmo, né, tudo que eu precisava e comecei a fazer a faculdade de psicologia, né, porque aí veio o RH, veio a psicologia e também sem pagar, tá, porque a empresa também subsidia 80% do meu curso e aí eu comecei a fazer a faculdade de psicologia. Porém, trabalhando com RH, fazendo faculdade de psicologia, eu tava recém-casada, então muita coisa, assim, eu tava aprendendo a lidar, né, a ser uma dona de casa, uma esposa. E foi quando eu entrei em depressão, tive uma crise de esgotamento emocional. E eu falo muito pra vocês aqui sobre isso, sobre o autocuidado, sobre a gente se conhecer, porque pela minha história, como vocês veem, eu venho há muitos anos, né, tentando ser aquela menina mega enérgica, né, fazer por mim, trabalhar, estudar, só que chegou uma hora que eu não tava me cuidando da forma que eu deveria, eu não tava dando as pausas necessárias que eu precisava e comecei a sofrer de esgotamento emocional. Então, eu ainda trabalhando lá no RH e fazendo a faculdade de psicologia, chegou um momento que eu tive que me afastar de tudo, para cuidar desse processo de depressão, desse processo de esgotamento emocional, entender o que se passava comigo, né, que eu precisava me cuidar, e depois desse processo que eu fui me cuidando, que eu fui voltando, né, que isso é uma outra história, onde eu já contei bastante para vocês, mas a gente pode abordar em um outro momento. Depois desse processo que eu melhorei, eu comecei a orar para Deus e falar assim, Deus, me dá uma outra oportunidade, Deus, me dá uma oportunidade de mudança. Eu acho que eu tô aqui no RH e eu já aprendi tanta coisa, né? Mas eu quero um pouco mais. Eu quero uma outra oportunidade. Eu quero ganhar melhor também. Eu queria também ter essa promoção. E aí teve um domingo que eu orei tanto, pedi tanto pra Deus. Fui num culto na igreja e eu falava assim, Deus, muda minha história, faz algo diferente, me dá uma oportunidade de começar algo novo. E foi quando no outro dia, na segunda-feira, fui trabalhar, aí abri uma vaga na empresa, que tava lá, vaga de RH, né, que era o que eu fazia, para ganhar mais, era a mesma coisa que eu fazia, para ganhar mais em uma unidade muito maior, né, que era uma faculdade, que é onde eu trabalho hoje. E aí eu falei assim, meu Deus, eu orei tanto pro senhor, o senhor já mandou a vaga? Eu falei, é pra mim. E aí eu peguei, fiz o processo seletivo, foi um processo seletivo muito cansativo, era para pessoas externas e internas da empresa, teve entrevista, dinâmica, provas, várias coisas, né? Mas, graças a Deus, eu passei nesse processo seletivo e depois de anos, né, lá no RH, eu fui para essa outra unidade que eu trabalho hoje. E é uma unidade que hoje eu faço especificamente, cuido da parte de rescisão contratual, cuido de alguns benefícios, mas é uma unidade que ela me dá outras oportunidades. Primeiramente, ganhar melhor, né? Segundo, ter uma visão macro de todos os processos, porque antes eu tinha uma visão de unidade, então hoje eu tenho uma visão maior, que é uma coisa que me ajuda lá na frente, né? E hoje eu trabalho nessa unidade, continuo trabalhando na empresa dos meus sonhos, na empresa que eu pedi para Deus para trabalhar, na empresa que eu me esforcei muito para entrar. E eu sou uma pessoa muito grata e muito feliz por todas as oportunidades que o Senhor me dá. Toma uma água, só um minutinho. Né? E aí que vem aquela história, né, pra gente fechar. Vocês lembram que eu contei no começo da live, quem ainda não tinha chego no começo da live, que na igreja eu dei 25 centavos de oferta porque eu ouvia falar que Deus sempre dava em dobro? E aí eu dei 25 centavos e fiquei procurando dias e dias os 50 centavos que o Senhor ia me dar, né? Eu fiquei procurando muito tempo esses 50 centavos. Só que passou um tempo que esses 50 centavos, né, que era o dobro que Deus prometeu que ia me dar, caiu no esquecimento. Então eu parei de procurar os 50 centavos em algum momento da minha vida, né? Só que olha a história que eu contei pra vocês. Eu pergunto, quantos 50 centavos Deus não me deu? Né? Quantos 50 centavos Deus não multiplicou?
Então, hoje eu fico muito feliz, muito emocionada por estar compartilhando isso com vocês. Em nenhum momento, todo esse compartilhamento é para gerar algo que seja para me engrandecer, mas para engrandecer o Deus que eu tive, né? Para agradecer a mãe que eu tive, as orientações que eu tive, entendeu? Então, assim, eu sou uma pessoa que vim do nada, né? Estou num processo e eu tenho muitos sonhos. Trabalhar com a psicologia é meu sonho. Tenho muitos sonhos. E um dos meus sonhos é utilizar também toda essa minha história de vida para de alguma forma ajudar outras vidas, né? Igual hoje aqui, eu tenho nessa live 19 pessoas agora me assistindo, né? São 19 pessoas que tiraram um tempinho para me ouvir, para ouvir essa história do que Deus tem feito na minha vida, para de alguma forma pegar essa reflexão e quem sabe não mudar atitudes, né? Que possam melhorar a vida em todos os sentidos, tá bom, gente? Então, eu agradeço a vocês todos que estiveram aqui comigo, ouvindo a minha história, ouvindo o meu testemunho. Obrigada de coração, tá? Para todos vocês que tiraram um tempinho, né, do descanso de vocês para estar aqui. E eu espero de verdade que Deus tenha falado muito ao coração de cada um de vocês com esse meu testemunho, tá bom? E eu vou ler os comentários até a live cair, que eu não sei efetivamente que horas que a live vai cair. Tá bom? Parabéns, Gi, obrigada por compartilhar. Obrigada, Jana. Obrigada, Lu. Obrigada, Si. Pessoal, todo mundo que tá aí. Obrigada mesmo de coração. Michele, a Cris, a Amandinha que trabalhou comigo. Camila que estudou comigo, meu Deus, tá aqui também. A Dani. Ai, gente, obrigada mesmo. Joey. Gente, obrigada por tudo, obrigada por vocês que estão todos os dias aqui comigo no Instagram, sabe? E que Deus possa, assim, me orientar para trazer sempre esses conteúdos para vocês, essas histórias, coisas que motivam, tá bom? Olha, a Gi. Gente, obrigada de coração, viu? A todos vocês. Olha, muita gente aqui. A Raquel tá aqui na live também, que trabalhou comigo. A Fran, obrigada, Fran. Deus abençoe você também. Gente, a Lu, casa da Leila. Gente, então é isso. Eu espero que Deus tenha falado ao coração de vocês. Eu sei que eu falei muito, eu sempre falo muito, mas é isso, né? Que a gente possa entender na nossa história, na nossa trajetória, quantos 50 centavos Deus não deu pra gente, tá bom? Então, tenha uma boa noite e muito, muito, muito obrigada por estarem comigo aqui nessa live e até uma próxima, tá? Beijo pra vocês, gente!